Bom dia, graça e paz e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã de 17 de setembro de 2024, estamos novamente aqui para trazer uma palavra de Deus para o meu coração e para o seu coração. E a palavra que Deus nos colocou nessa manhã está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, do versículo 15 ao 19, que diz assim: Venho hoje colocar diante de vocês a vida, o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que lhe hoje ordeno, que ame o Senhor seu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos. Então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então hoje lhe declaro que certamente morrerão e não permanecerá muito tempo na terra, na qual passando o Jordão vocês vão entrar para dela tomar posse. Hoje tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhe propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Aqui Deus usando o seu grande profeta chamado Moisés, a qual Deus usou para resgatar o povo dele que há 400 anos ou há mais de 400 anos estava escravizados no Egito. Deus usa esse profeta para tirar esse povo e levar esse povo a uma terra a qual Deus havia prometido que Deus daria a eles. E aqui Deus chama a atenção desse povo, novamente usando a vida de Moisés, dizendo para o povo: olha, hoje eu coloco diante de vocês o bem, o mal, a vida e a morte. Deus chama a atenção deles em relação à vida que eles haviam passado no Egito, a vida presente a qual eles estavam ali no deserto, a vida futura que Deus tinha para eles e também a questão da vida deles para a eternidade. Deus fala para eles que eles precisariam fazer uma escolha. E era naquele momento, eles deveriam escolher o que eles queriam da vida, o que eles queriam fazer com a vida a qual Deus havia dado para eles, o que eles queriam escolher, a qual Deus havia dado fogo de vida para eles, a qual Deus havia colocado o bem, o mal, a bênção, a maldição. E Deus fala assim: o que vocês querem escolher? Ou seja, a questão da escolha, a questão do livre-arbítrio, a questão de que você precisa escolher o que vocês querem fazer da vida a qual Deus havia dado para eles, para mim e para você. Então, Deus, a Bíblia diz que Deus é um Deus de amor. Deus ama o homem de forma incondicional, que o amor dele, a graça dele é uma graça e um amor incondicional. E esse amor e essa graça incondicional, quando fala incondicionalmente, é sem interesse, que Deus nos ama sem se preocupar com o meu pecado, com o teu pecado, sem me julgar, sem te julgar, sem saber como a forma como você está, como eu está. Simplesmente ele me ama e ele te ama. Ele ama a humanidade. E ele coloca diante de mim e de você, enquanto estamos aqui nessa vida, nessa terra, o bem e o mal, a morte e a vida, a bênção e a maldição. E aí ele manda fazer uma pergunta para mim e para você: o que você quer escolher? Qual é o caminho que você quer tomar? As decisões têm a ver com a minha vida, com a sua vida. Todas as nossas ações aqui na terra, a Bíblia diz que um dia eu e você estaremos diante de Deus e prestaremos contas a Deus das escolhas que nós temos feito, do bem que fazemos, do mal que fazemos, da vida que temos vivido.
E isso tem a ver não só com a nossa existência, mas com a nossa existência para a eternidade. Então eu queria aqui de forma rapidamente deixar essa reflexão no seu coração. Deus está dizendo que Ele te ama. Que Ele te ama de forma incondicional, que Ele te ama de forma sem nenhum tipo de interesse com você, apenas Ele te amou desde a fundação do mundo, mas Ele pede para que você faça uma escolha do que você quer viver, de que forma você quer viver e como você quer viver em relação às coisas da terra, em relação às escolhas que você tem feito. A Bíblia diz que um dia todos os homens estaremos diante de Deus e daremos conta das nossas ações diante de Deus. Confere aí comigo, vamos ler comigo aí o que diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus 12, do versículo 36, que diz assim: digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferem da sua boca. Vamos lá para o livro de Romanos. Vamos lá para Romanos 14, 12, que diz assim: assim, pois, cada um de nós prestará conta a Deus das nossas ações. E para encerrar, vamos lá em 2 Coríntios, do capítulo 5, do versículo 10, que diz assim: porque é necessário que todos compareçam diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Saiba de que um dia eu e você, toda a humanidade, estará diante do seu Criador, estará diante do Divino. Hoje, nesse exato momento, dia 17 de setembro de 2024, em pleno ao século 21, Deus é um Deus de amor. De um amor incondicional, como eu disse. Ele me ama, Ele te ama e Ele me escolheu desde a fundação do mundo. Não foi eu que escolhi, não é você que o escolheu, foi Ele que te escolheu quando Deus enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele me amou, Ele te amou. Ele me ama, repito, Ele te ama. Da forma como você é, da forma como você está, mesmo fazendo as bobagens, as besteiras que você faz, que eu faço, mesmo fazendo as nossas escolhas erradas, Ele nos ama. Isso se chama amor incondicional. Mas saiba de que um dia, quando você fechar os seus olhos, você vai abrir os olhos na eternidade. Você vai abrir os olhos diante da eternidade. E aí você vai estar diante de agora, de um Deus não como um Deus de amor, mas agora como um Deus justo, como um Deus juízo e justo. E a Bíblia diz que eu e você daremos conta de todas as nossas ações. Não vai ter desculpa de você dizer que não sabia. Então eu queria encerrar essa palavra rápida no seu coração dizendo que Deus manda dizer para você: hoje é agora. Hoje eu te proponho a vida, o bem e o mal, a bênção e a maldição. Eu, porém, vos digo, vos proponho. Deus dizendo: escolham a vida. Escolham a vida. Escolham a bênção e não a maldição. Façam as escolhas corretas e não as erradas. Façam as escolhas corretas e não as erradas. É isso que Deus manda dizer para você. E você sabe, e eu sei, quando nós fazemos as coisas certas e as coisas erradas. Nós sabemos quais são as escolhas que nós temos feito, as que têm nos prejudicado e as que têm prejudicado o nosso próximo.
A proposta de Deus para mim e para você nessa manhã é para que você escolha a bênção e não a maldição, a vida e não a morte. Então guarde isso no seu coração. Deus tem um projeto para a sua vida, para a sua família e para as pessoas que estão à sua volta. Ele apenas quer que você obedeça a Ele. Ele quer que apenas você obedeça a palavra dEle. Se você obedecer a palavra dEle, se você obedecer os ensinamentos que Ele deixou aqui na Bíblia Sagrada, você terá vida. Você será abençoado. A sua casa será abençoada. Se você acreditar nas letras que está nesse livro, esse livro mudará a sua vida. Bíblia Sagrada significa biblioteca de livros inspirados por Deus, de autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, mas que todos falaram a mesma coisa a respeito de um Deus poderoso que ama a humanidade e que preparou e que mandou Jesus Cristo para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Amém? Um bom dia a todos nós, uma semana abençoada, e eu queria pedir para que Deus abençoasse a sua casa, finalizando com uma oração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, que de alguma forma essa palavra chegue ao coração dessa pessoa que nesse momento está ouvindo essa palavra clara, simples e verdadeira. Que essa palavra possa entrar no seu coração e possa transformar a sua vida. Que ela escolha a vida e não a morte, a bênção e a não maldição. Se ela tem andado em caminhos de morte, em caminhos de maldição, que elas deixem e que ele deixe, ou que ela deixe esse caminho de morte, de maldição, e passe e agarre o caminho da vida, o caminho da bênção e não da maldição. Que ela escolha viver contigo e obedecer a tua voz. Eu abençoo esse coração, eu abençoo essa casa e abençoo essa vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Amém.